essa noite é: antes que a lâmpada de Israel se apague. Então olha para quem está do seu lado aí, faz uma cara de profeta, hein? E fala assim, ó: não deixe a lâmpada do Senhor se apagar na tua vida. Irmãos, a história começa com Eli o sacerdote. A história começa dizendo que no tempo de Eli as visões eram raras e também a palavra era rara. Meu Deus, se falasse que só a visão era rara, então tudo bem, Deus não quer se revelar em visão. Mas agora aqui fala que não só a visão, mas a palavra era rara. Significa que Deus não estava se manifestando de nenhuma forma mais. As pessoas já não estavam mais recebendo de Deus nenhuma revelação. Por quê? Porque tinha erro. Porque ele estava ali no altar de Deus. Mas a Bíblia diz que os olhos de Eli estavam se escurecendo. E Eli estava gordo. E antes que alguém diga assim: pastor, o que você tem contra os gordinhos? Eu não tenho nada contra os gordinhos. Aliás, ficar brincando com gordinho dá bullying, pode ser processado. Na verdade, a gordura que está falando aqui é a gordura espiritual. A cegueira que está falando aqui é a cegueira espiritual. Ou seja, Eli estava gordo e Eli estava ficando cego. E o que representa isso? A cegueira representa a visão que ele já não estava recebendo de Deus. E se o profeta não recebe visão de Deus, como ele guiará o povo? O profeta só pode guiar um povo debaixo da visão que Deus dá para ele. O profeta só pode apontar a direção que ele viu. Se ele não viu nada, ele não pode dar nenhuma direção. E a gordura? A gordura de Eli, o que representava? A gordura representava que ele estava recebendo muito de Deus, ele recebeu muito de Deus e deu pouco. A gordura representa isso. Fisicamente representa isso. Se você come muito e gasta pouco, você fica obeso. E aí o teu colesterol vai lá em cima, e aí você começa a ter problema de saúde, e você tem que começar a mudar a tua alimentação. Inclusive ontem, nós fomos lá na casa da Carleusa, né? Ela fez uns comes e bebes lá, mas você viu, o pastor foi ontem, né? Referência lá, né? Come pouco. Por quê? Não quero ficar gordo de novo, porque senão a Fran vai começar a ser falsa comigo de novo. Eu não quero isso, né, Fran? Para nossa casa. Antigamente, que eu estava gordinho, eu punha a camisa por dentro, ficava aquela sobrando aquelas gorduras, e eu falava: amor, como é que eu tô? Ela falava: tá lindo, né? E mentiu, porque depois, quando eu fiquei magro de novo, que a camisa começou a cair bem, aí eu perguntava, aí ela falava: agora tá lindo, quer dizer que antes não estava, para você ver como são as coisas. Então a gordura aqui é uma gordura espiritual, daquele que recebe muito, mas não faz nada, daquele que recebe muito de Deus, mas não realiza nada. Ou seja, recebe muita palavra, recebe muito poder de Deus, recebe muita unção do Senhor, mas essa unção está estagnada, porque eu não realizo nada. E isso, um dia, tudo bem, isso 2 dias, você não vai sentir a diferença. Mas Eli, depois de 40 anos que ele era sacerdote, ele começou realmente a ver depois que aquilo que ele semeou antes, ele estava colhendo agora. Porque Deus já não se manifestava, ele já não ouvia mais a voz de Deus. Então ele estava ali simplesmente no piloto automático. E a pior coisa que existe nas nossas vidas é quando espiritualmente nós estamos frios. A pior coisa que existe na nossa vida é quando espiritualmente nós não temos comunhão com Deus, nós não temos visão, nós não temos revelação. Na hora do louvor nós não sentimos a presença do Senhor, nós estamos gordos espiritualmente, ou seja, acomodados espiritualmente. E isso, um dia, tudo bem, você aguenta, 2 dias você aguenta, mas isso por muito tempo, isso vai ser cobrado depois, como foi cobrado de Eli. Eli estava nessa condição, e se parasse nisso estava bom, mas o que agravava mais a situação era a situação dos filhos de Eli. Eli tinha 2 filhos, um se chamava Ofni e o outro se chamava Finéias. E esses 2 filhos, eles cresceram no altar, assim como está minha filhinha aqui hoje, linda, com esse laço pink na cabeça, né? Ouvindo a voz do pai dela, que ela gosta, ela sabe quem, ó, começa a querer dar risada. Então, ou seja, os filhos do sacerdote, eles crescem no altar. Os filhos do sacerdote, eles têm familiaridade com o altar. Só que os filhos do sacerdote precisam ser ensinados a não banalizar o altar, porque esse altar aqui é santo, porque a igreja de Jesus Cristo é santa, e nós precisamos
ensinar os nossos filhos a ter o temor de Deus, mas para ensinar a gente primeiro precisa dar o exemplo. A gente tem que temer ao Senhor, a gente tem que ter reverência com as coisas de Deus, a gente tem que adorar a Deus em espírito e em verdade. Não adianta eu falar uma coisa e fazer outra, como acontece muitas vezes, porque a pessoa está na igreja, mas ela não dá um testemunho dentro de casa. Aí o que acontece? Nunca as pessoas que estão em casa vão se converter. Eli era um sacerdote, mas os filhos de Eli faziam o que queriam. Eles faziam o que queriam, deliberadamente. E o que eles faziam? Coisas execráveis. Você viu que a gente leu aqui? Coisas execráveis. Versículo 13, coisas execráveis. O que significa coisas execráveis? Você sabe o que é uma coisa execrável? É uma coisa que é um pecado, que é mais do que um pecado. É um pecado incomum. É um pecado que, aquele pecado que a pessoa até tem vergonha de falar. Mas eles estavam tão longe de Deus. Eles não tinham nenhum princípio espiritual, que nem perdão. Eles estavam agora mais pedindo. Simplesmente o que acontecia? A oferta passava. Antigamente não era oferta assim que a gente entrega o dinheiro. Antigamente as pessoas traziam animais para serem sacrificados. Então quando as pessoas traziam os animais para serem sacrificados, então tinha um ritual religioso que se fazia. O animal era partido, estava assado, o animal era partido. Deus não queria nem a carne. O que Deus queria daquele animal? Somente a fumaça, a gordura. E aí aqueles meninos cresceram ali naquele ambiente, e eles achavam que eles eram dono do templo. Eles achavam que o templo ficava numa cidade chamada Siló, e as pessoas iam lá adorar a Deus lá em Siló. Então eles achavam que não, aqui meu pai é o sacerdote, daqui eu posso fazer o que eu quiser. E o Eli, o que ele tinha que fazer? Repreender os filhos, mas ele não repreendeu. Eles pegavam o garfo na hora da oferta, antes da fumaça subir para Deus, eles metiam o garfo na carne e falava, dá aqui um pedaço. E os sacerdotes, os ajudantes de Eli falavam, não, vocês não podem pegar um pedaço agora, primeiro a gente tem que entregar a oferta ao Senhor, tem que subir a fumaça para Deus. E eles falavam, não, mas meu pai é o sacerdote, me dá aqui um pedaço. E faziam isso, e não foi uma, não foi duas, não foi 3 vezes, foram muitas vezes. Além disso, eles se prostituíam na porta do templo com as prostitutas cultuais. Além disso, eles não tinham nenhum temor de Deus, eram irreverentes. A palavra fala que eles eram irreverentes. Ou seja, zombava das coisas de Deus. Tudo virava piada, nada mais sério para eles. E isso com o tempo foi ficando mais grave, foi ficando mais pesado, foi afastando mais eles de Deus. Até que aquela liberdade que eles poderiam ter por serem filhos do sacerdote, poderiam ser sucessores do seu pai, poderiam ter a palavra também na vida deles, a presença de Deus na vida deles, se tornou libertinagem. Libertinagem, a palavra de Deus fala em Gálatas no capítulo 5, porque vós irmãos, fosse chamados à liberdade, mas não useis da liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros pelo amor. Eu não posso achar que a minha liberdade em Cristo, ela traz na minha vida uma concessão para fazer tudo o que eu quero, da maneira que eu quero. Aqui a igreja não tem doutrina, ou tem? Tem doutrina aqui a igreja? Tem uma cartilha aqui, que você não pode assistir televisão, que a mulherada não pode vir de calça, que não pode se maquiar, que não pode colocar cílio postiço, que não pode passar um batom. Não, você pode fazer o que a liberdade que Cristo te deu, você pode ficar bonito, isso daí não vai comprometer o teu relacionamento com Deus. Óbvio que tudo com ordem e decência, mas não é porque a gente não tem uma doutrina aqui na igreja que tudo vai ser feito de qualquer jeito, que a gente pode fazer o que quiser, porque ainda existe um Deus governando essa igreja, porque ainda existe uma palavra que ela norteia a igreja. Nós não temos uma doutrina humana, mas nós temos uma doutrina bíblica, e nós precisamos seguir a doutrina bíblica. A doutrina bíblica é o que a Bíblia fala que pode eu faço, e o que a Bíblia fala que não pode eu não faço. Aquilo que a Bíblia fala que agrada a Deus eu faço, aquilo que a Bíblia fala que não agrada a Deus eu passo longe. Posso ouvir um amém da igreja? Mas não acontecia isso com Hófini e Finéias. Eles entraram numa libertinagem ao ponto que para eles estava tudo normal, tudo para eles era tudo para eles estavam preocupados com o confete, eles estavam preocupados com a fumaça, eles estavam preocupados com a parede preta, eles estavam preocupados simplesmente em fazer um vídeo legal na internet. Mas eles esqueceram da essência de ter comunhão com Deus, de ter a presença do Espírito Santo. Eles entraram numa doutrina chamada doutrina dos Nicolaítas. Quem já ouviu falar aqui da doutrina dos Nicolaítas? Alguém sabe o que é a doutrina dos Nicolaítas?
Lá em Apocalipse, abra sua Bíblia, último livro da Bíblia, não vou esperar porque é o último, então é muito fácil de você abrir. Apocalipse capítulo 2, no versículo 6. Olha o que a Bíblia vai dizer da doutrina dos nicolaítas, para você aprender o que é e você não entrar no jogo do diabo, você não ser um nicolaíta, você não ter a prática dos nicolaítas. Apocalipse 2, versículo 6. Quem achou? Então leia. Tens contudo ao teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. O que Deus está falando? Você tem uma prática, a igreja de Pérgamo, ela tinha uma prática de odiar a doutrina dos nicolaítas. E Deus, ele diz aqui que ele também odeia a doutrina dos nicolaítas. E qual é essa doutrina? É a doutrina do tudo pode. Ouviu falar de doutrina de nicolaíta? O nicolaíta é um grupo que se formou dentro da igreja, não era um grupo de fora da igreja. Era um grupo dentro da igreja que se formou e eles acreditavam, não, tudo pode. Eles começaram a tornar comum o que é santo. Santa Ceia para eles era um suco de uva. Tinha gente levando requeijão para passar no pão na Santa Ceia. Só para você entender como estava a situação. Eles estavam, o culto começa a hora que der, começa. Por que tem que começar às 7 horas? Mas por que tem que deixar as cadeiras tudo alinhadinhas? Não precisa, não, Deus aceita de qualquer jeito. Os nicolaítas, eles acreditavam que o homem podia casar até com 10 mulheres. Eles acreditavam na poligamia. E fora outras coisas absurdas que eles acreditavam, e estavam distorcendo, usando até a palavra de Deus, com textos fora de contexto. Toma cuidado com textos fora de contexto. Tem muita gente aí que está engatinhando na fé, pegando textinho bíblico bonitinho, coloca um worship por trás e todo mundo acredita, irmão. Nós não podemos ser assim não, nós temos que ter base bíblica. Se você pegar um texto isolado da Bíblia, vai ser uma verdade para você e vai ser uma verdade para quem ouve, mas não significa que é a verdade de Deus, porque a verdade de Deus não é o que a gente acha, não é o texto, mas é o contexto. Tem muita gente que fala assim, mas a Bíblia é muito difícil de entender. Quem já ouviu alguém falar isso? A Bíblia é difícil de entender, as palavras são, sabe por que é difícil? Difícil porque as pessoas ficam abrindo a Bíblia, assim, salteado. Eu abro e vejo o que Deus vai falar, o que eu quero que Deus fale, mas eu não quero saber a história. Então quando eu pego um texto fora de contexto, aí eu não vou entender. E muitas vezes eu vou distorcer a palavra, eu vou entrar na doutrina do nicolaíta. Então a gente tem que tomar muito cuidado nos dias de hoje, para não sermos enganados, para não sermos roubados, para não entrarmos nessa doutrina e nos tornarmos execráveis, como aconteceu com Ófine e Finéias. Toma cuidado com a chocarrice. Não é cachorrice, é chocarrice. Cachorrice também. Olha para quem está do teu lado e fala assim, toma cuidado com a chocarrice. Você sabe o que é chocarrice? Tá vendo? Você não sabe. O que é chocarrice? Você sabe, Zoe? Você sabe o que é chocarrice? Chocarrice é você pegar e brincar com tudo. Você não leva mais nada a sério. Você brinca com a palavra. Deus fala com você coisa dura e você está lá. Você viu? Deus falou duro, mas também não sei o que. Tudo brinca, tudo fica tirando sarro. Tudo acha que tá bom, eu sou o bonzão. Você sabe tudo, sabe nada. Sabe nada. Tem gente que quer vir discutir com o pastor. E quando eu fui ungido pastor, você tinha 5 anos, você tinha 4, você não tinha nascido. Aí você quer vir discutir com o pastor, que você acha isso, que você vai achar aquilo. Você tem que achar o que está na Bíblia. Você tem que achar o que está na palavra. Você tem que respeitar as pessoas que têm mais experiência que você. Você tem que respeitar as pessoas que receberam uma unção antes de você. Porque assim eu aprendi. Eu aprendi na igreja que eu era, se eu tinha um pastor e depois eu era ungido pastor, eu continuava chamando ele de senhor, chamando ele de pastor. E mesmo que eu fosse ungido depois, tivesse uma unção a mais que ele, continuava chamando ele de pastor, continuava respeitando ele como pastor. A gente não pode tornar as coisas santas como comuns, irmãos. Tem que tomar muito cuidado. O nicolaíta é isso. A palavra nicolaíta, nicão, significa vencedor. Laos significa governo do povo. Ou seja, o povo governa, o povo decide, irmão. A voz do povo não é a voz de Deus. Mas estão falando, mas estão achando. Mas por número de pessoas, tem que ser assim, não tem que ser nada.
Por isso que aqui o Estatuto da Igreja Restaura, você pode pegar, eu te empresto para você ler. Pego lá dentro, se quiser pegar lá, pega. Está até molhado, porque entrou água na sala, molhou tudo o Estatuto. Ainda bem que nosso Estatuto é espiritual. Mas está lá. Que todo o poder emana de Deus nesse lugar. Que aqui não tem assembleia para decidir se o pastor fica ou se o pastor sai. Quem decide é Deus. Nunca vai ter uma assembleia aqui para decidir o líder, o diácono, o presbítero, se o Paulinho pode vir. Oh, você veio com a camisa do Corinthians hoje. Aliás, é aniversário do Paulinho hoje. Vamos dar um parabéns para ele aí. Glória a Deus. Não vai ter assembleia para nada aqui, irmão. Sabe por quê? Porque se der espaço para o povo decidir, a gente não faz mais nada. Se der espaço para o povo decidir, um acha que o verde é bonito, o outro acha que o azul é melhor, o outro acha que o preto e branco é mais bonito mesmo. O outro acha que é verde. O que tem de palmeirense aqui nessa igreja que vai se converter em nome de Jesus? Está amarrado em nome do Senhor. Você está na Zona Leste, irmão. Você não parou para pensar nisso, não. Você está na Zona Leste. Aqui é tudo preto e branco. Você percebe que aqui o cenário é mais preto e branco, Zona Leste? É muita fumaça, é muita moto. A moto que passa. Vê se isso acontece lá em Perdizes. Vê se isso acontece lá na Barra Funda. Barra Funda é só uns bonitinhos passando e tal, não sei o que. Aqui o negócio é cinza, irmão. Você está aqui é Corinthians. Até brinquei ontem, falei assim, a maioria dos corintianos é ladrão. Aí depois eu pensei, não, a maioria dos ladrões é corintiano. Coitado dos corintianos. Vai lá na torcida do Corinthians, pavilhão 9 para você ver. Você fuma maconha por tabela. Você nem é maconheiro, daqui a pouco você está, nossa, vai Corinthians. Misericórdia. Tem que tomar cuidado para não tornar as coisas santas comuns. Então olha para quem está do seu lado e fala assim, você está num lugar santo, irmão. Não queira tornar algo que é santo comum. Você vai falar o português claro, você vai se lascar. E você vai lascar quem está perto de você. Quais foram os 3 erros de Eli? Eli não honrou ao Senhor. Ele honrou os filhos. Ficou com medo de perder os filhos. Aí sabe o que aconteceu? Perdeu os filhos e perdeu a presença de Deus. Quando você fica com medo de perder alguma coisa, e você muitas vezes escolhe as coisas dessa terra, ao invés do chamado, ao invés das coisas que Deus tem para a sua vida, você perde tudo. Ah não, mas se eu falar isso, eu vou perder essa amizade. Que perca. É melhor eu perder uma amizade do que eu perder a presença de Deus. Ah, mas que vão pensar de mim? Está na rodinha falando, eu vou entrar, e aí eu vou ter que falar também, porque senão vão achar que eu estou fora da patotinha. Irmão, que esteja fora em nome de Jesus. Que esteja fora em nome de Jesus. Simplesmente, se for para fazer a vontade do diabo, se for para falar aquilo que o diabo quer que eu fale, eu vou travar a minha boca. Deus trava a minha boca em nome de Jesus. Ele não defendeu o erro dos filhos. Filho metendo garfão na oferta e ele lá, gordão lá. Amém, amém, coitado deles. É bobão mesmo. Irmão, eu aprendi uma coisa na minha vida. A gente tem que ser bom, não tem que ser bonzinho. Porque o bom, ele é justo. O bonzinho não. O bonzinho, ele fala sim para tudo, só para ser amigo de todo mundo. E a gente não quer ser perseguido. A gente não quer ser contrariado. É ou não é verdade? Mas Jesus falou que se ele foi perseguido, nós que somos discípulos dele, seremos muito mais. Como perseguir um mestre, a gente não vai ser, irmão. Como você quer estar isento disso? Como você não quer tribulação? Que evangelho Nutella é esse que você quer viver? Que evangelho é esse que só tem vitória? Que só tem prosperidade? Não. Jesus falou, no mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo, que aí você vai vencer o mundo. Você vai ter problema no casamento também. Ai pastor, realmente, como o senhor sabe? Eu sei, porque eu também sou casado. E ontem teve uma discussão bíblica. É ou não é? A Fran falou, você não é melhor do que Paulo. Falei, nossa, também você está me medindo num nível, né? Falei, por que eu não sou melhor que Paulo? Porque Paulo fez isso, fez aquilo, e ainda se considerava o menor dos homens, o mais miserável. Falei, eu sou melhor do que Paulo, sim. Ela falou, como você é melhor do que Paulo? Eu falei, sou melhor do que Paulo. Você abriu mais igreja que Paulo? Não. Você fez tudo que Paulo fez, os milagres que ele fez? Não, ainda não fiz. Estou orando para fazer. Mas eu fiz uma coisa que Paulo não fez. Eu casei. Paulo não foi melhor do que eu, porque ele não experimentou começar o junto. Saulo não casou, irmão. Muito fácil ser apóstolo desse jeito. Quero ver casar. Quero ver ter filho. É, né, filha? Não assusta não, que você está na unção aqui também. Irmão, não é fácil. Você vai ter problemas.
Dá para refletir nisso? Vou falar uma coisa, eu fui na casa do irmão ali, o Paulo, ontem, foi uma bênção, né? É bom que a gente vai na casa e a gente conhece. E Deus usou a boca dele para falar comigo. Ontem, lá em Itaquera. Fui lá em Itaquera, Rony. Será que sai alguma coisa boa de lá? Tá saindo, hein? Tá saindo. Fui lendo o Salmo 91 e voltei lendo o 121. Senhor, cobra com o teu sangue, né? Mas foi uma bênção na recepção. E ele falou uma coisa que me chamou a atenção. Porque ele falou assim, pastor, eu já profetizei, 2022 vai ser uma bênção. E aí Deus, ele não sabia, mas Deus tinha falado comigo de manhã. Profetiza que o ano para vocês vai ser uma bênção. Porque humanamente não vai ser, irmãos. Mas eu tinha esquecido, né? Eu estava falando na primeira parte que não ia ser bom humanamente, esqueci de profetizar que para nós vai ser. Então Deus já me corrigiu, usou a boca dele para falar que humanamente, irmão, não espere coisa boa não. Eu trabalho com a China, tem portos fechados na China, tem uma cidade na China chamada Tianjin, Xingang. Essa cidade já está empesteada de Covid de novo, está tudo fechado. Irmão, o pessoal aqui do Brasil só está esperando o carnaval passar para fazer o lockdown de novo. Você está achando que está tudo bem, já passou a pandemia, vamos lá, uhul, marcha para Jesus. Irmão, as coisas não estão boas. A economia do país não está boa, o dólar está quase 6. Já parou para pensar nisso? Ainda tem empresários que estão se levantando da pandemia agora. É igual aquele boxeador que já tomou uma pancada, ele está tentando levantar. E ele está pensando que está conseguindo levantar, daqui a pouco vai vir outra pancada, vai cair de novo. Aí eu pergunto para você, qual que será a diferença então? O que nós podemos esperar então? Como que nós vamos profetizar que 2022 vai ser bênção para as nossas vidas? Somente estando na presença de Deus, somente honrando ao Senhor em primeiro lugar e santificando as nossas vidas. Só assim que nós vamos ter a certeza. Agora, não podemos ficar apáticos diante de tal situação. Não podemos ficar apáticos diante da sentença. Veio uma sentença sobre a vida de Eli, irmãos. Porque chegou uma hora que Deus deu a sentença: vou tirar você daí. Ninguém precisa, não precisa fazer assembleia para me tirar daqui. Se Deus quiser me tirar daqui, Ele me tira e põe outro no meu lugar. Não precisa fazer nada, irmãos. Eu não preciso fazer nada para tirar ninguém daqui. Aliás, a igreja é pública. A igreja vem quem quer, não é verdade? Eu não posso chegar, Rony, chegar uma tal pessoa aí, não pode entrar. Pode entrar todo mundo aqui, até palmeirense entra, irmãos. Como que pode entrar todo mundo, Bruno? Está vendo como são as coisas? Eu não posso impedir ninguém, mas se Deus quiser tirar, Deus tira. Amém? Quando Deus resolve sentenciar, irmão, Deus ele estende a misericórdia de Deus. Lamentações capítulo 3, versículo 20. As misericórdias do Senhor não acabam, elas não têm fim, se renovam todas as manhãs. Porém, as misericórdias do Senhor não acabam, mas ela pode acabar para mim e para você, sabia disso? Não acabam, porque elas não têm fim, mas Deus pode tirar elas da gente. E se Deus tirar a misericórdia dele de você? Ah, pastor, mas eu estou assim, estou fazendo tudo assim, está dando tudo certo, porque a misericórdia de Deus está sobre você, irmão. Porque se Deus tirar a misericórdia da sua vida, vai sobrar pó. Essa igreja só está de pé, porque espiritualmente a presença de Deus está aqui, Ele retirou a presença e o prédio cai. Não sobra nada, vira tudo pó. Porque a presença de Deus é que sustenta as nossas vidas. Porque a presença de Deus é que sustenta a tua vida, é que tem te sustentado a tua vida. A presença de Deus é que te cura, a presença de Deus é que te liberta, a presença de Deus é que te restaura, a presença de Deus é que te alimenta. É nele que você pode ter esperança. Mas como então? Ficar apático. Samuel teve uma visão. Deus resolveu tirar Eli de ser sacerdote. Acabou os seus dias, nem seus filhos ficarão no seu lugar. Acabou, nem oferta nenhuma. Não adianta nem falar, não, tá bom Deus, eu vou entregar uma oferta para o Senhor me perdoar. Não terá perdão, ainda que tenha ofertas. Não foi isso que está escrito aqui? Ainda que tenha ofertas, não perdoarei mais, Eli. Você já teve oportunidade demais, acabou o tempo da sua oportunidade. E no momento que ele fica sabendo da sentença, sabe o que ele faz? Nada. Rapaz, se Deus resolve fazer algo contra a minha vida, contra os meus filhos, contra a minha família, se Ele me fala isso, eu recebo essa palavra, na hora, eu vou me arrepender, vou fazer que nem Ezequias, quando ficou sabendo que ia morrer. Ele vira para a parede, ele chora, ele fala: Deus, por favor, eu sei que eu errei, sei lá onde estava com a cabeça, mas pelo menos me dá 15 anos de vida, pelo menos me dá um pouco mais de vida. Aí Deus dá para ele 15 anos.
Porque eu não posso ficar apático diante de uma sentença contrária. Aí vem também da nossa conversa, ontem lá na casa dele, diante da situação. Se você olha para a situação, ele contou o testemunho do filho dele, né? Ficava doente sempre. Aí chegou um dia que o filho dele ficou doente com mais de 40 graus de febre. A Carleusa desesperada, vamos levar ele no médico. Ele falou, não vou levar mais esse menino no médico. Vamos não, ele vai morrer, não vai morrer, porque se a palavra de Deus é verdade, ele vai ser curado hoje. Aí sabe o que aconteceu? Dormiram os dois, né? Quando acordaram estava suado, a febre tinha ido embora, nunca mais ficou doente o menino. Porque quando eu me conformo, quando eu fico apático diante das situações, então o diabo vem, reina e senta e fala, eu sou o diabo. Mas na hora que você fala em nome de Jesus, diabo, pode sair da minha vida, não tem miséria, não tem destruição, não tem doença, não tem miséria na minha vida, mas tem a presença de Deus na minha vida. Aí o diabo tem que sair em nome de Jesus. Eu não ficarei apático diante dos acontecimentos. Não vos conformeis com este século presente, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que conheçais a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. O Senhor está te falando, não se conforma com a situação. Recebeu a sentença, se arrepende. Recebeu a sentença, ajoelha, pede a misericórdia de Deus, tenta mudar de atitude. Sabe por quê? Porque o ontem não existe mais. Fala assim comigo, ontem não existe mais. Nem as coisas ruins que você fez, já não existe mais. Nem as coisas boas que você fez, já não existe mais. O que tem ontem? Lembranças. O que tem ontem, no passado? Lembranças. Mas não tem vida no passado. Fala assim comigo, não tem vida no passado. Então por que ficar tentando ressuscitar o passado? Não tem vida no passado. A vida está no presente. Nem no futuro ela está, sabia disso? Porque o futuro não existe, não tem vida no futuro, só vai ter vida amanhã, quando eu acordar vai ter vida, porque amanhã será presente, não será futuro. Deus não tem, Ele não traz a vida no passado, Ele não traz a vida no futuro, Ele traz a vida no presente. Sabe por quê? Porque para Deus não existe passado, não existe futuro. Para Deus existe o agora. E agora, Deus nos deu uma nova oportunidade de acordar os de manhã, nos deu oxigênio, colocou sobre nós aqui uma igreja, colocou sobre nós uma palavra, colocou sobre nós uma oportunidade de nós fazermos o dia valer a pena. E nós não vamos terminar a nossa noite apáticos. Nós vamos terminar a nossa noite cheios do Espírito Santo de Deus, com mais presença de Deus, com mais intimidade de Deus na nossa vida. Quando eu fico apático diante do inimigo, ele governa. E quando eu fico apático com a minha própria carne, ela governa. A minha carne é desanimada, a minha carne é ingrata, a minha carne nada está bom. 2022 é o ano de nós tirarmos do nosso rosto a apatia, de nos levantarmos, de nos renovarmos. E eu profetizo um renovo sobre a tua vida em nome de Jesus. Hoje de manhã meu pai mandou uma foto para mim, ele está lá na Praia Grande. Aí ele foi correr, terminou de correr, 7 horas da manhã ele levantou, hein? Eu na Praia Grande levantar 7 horas, só ele mesmo. Veio de descansar, né? Levantou 7 horas, tudo bem, ele gosta. Mandou uma foto para mim, todo bonitão, sorrindo. Acabei de correr. Aí fui mandar uma para ele, ele estava vindo para o culto cedinho. Mandei uma para ele, eu olhei minha foto, fiquei com vergonha. Tamanha apatia do meu rosto. E Deus falou para mim, então fala para o meu povo, que a apatia vai sair em nome de Jesus. Esse rosto triste, amargurado, esse rosto desanimado, esse coração aí cheio de mágoa, irmão, já era, a mágoa ficou no passado, viva o dia de hoje, aleluia. Quando você não perdoa, você fica mastigando o que já aconteceu, são lembranças. A partir de hoje, Deus faz tudo novo nas nossas vidas, e tudo que nós vivemos só serviu de aprendizado para a gente pôr em prática no dia de hoje, e temos um futuro abençoado, aleluia. Pode aplaudir o Senhor, pode aplaudir o Senhor. O teu futuro depende do que você está plantando hoje. De Deus diferente, começa a semear hoje. Começa com arrependimento, já é um bom começo. Começa chorando na presença de Deus, já é um ótimo começo. Sempre há tempo para nós fazermos as coisas diferentes. E como termina então a história de Eli, queridos? Simplesmente Eli não dá ouvidos, fica apático à notícia, achando que por ele ficar, se Deus quiser fazer, pode fazer, e Deus fez.
Quando a gente quer ser corajoso demais, você pode ser corajoso com todo mundo, mas se você for corajoso contra Deus, irmão, você está perdido. Você pode bater de frente com todo mundo, mas se você bater de frente contra Deus, você vai fazer igual Paulo fez no início da sua conversão. Recalcitrou contra o aguilhão, lutou contra algo que era muito mais forte do que ele, irmão. Como que você vai lutar contra uma força muito maior do que você tem? Nem o diabo vai aguentar a força da igreja, nem o diabo vai aguentar a força do Senhor Jesus, porque ele virá entre as nuvens do céu com uma espada, montado num cavalo. E ai do diabo naquele dia, porque você acha que o diabo, ele vai ter essa coragem toda, que ele faz acontece, na hora que ele vê o rosto de Jesus brilhando como fogo, aí ele vai falar: acabou meu dia, acabou mesmo, diabo, acabou. Agora você vai ficar 1000 anos num lago de fogo e enxofre. Depois quando eu te tirar de lá, vai ser para destruir completamente. Olha o poder que há em Jesus Cristo. Olha o poder que há sobre essa igreja aqui. Por isso a Bíblia fala que as portas do inferno, ela não prevalecem contra a igreja de Jesus Cristo. E por isso que as portas do inferno não prevalecem contra você. As portas do inferno não prevalecem contra a tua família. As portas do inferno não prevalecem em nenhum sentido contra você. Eli não entendeu isso. Se ele tivesse falado: filho e Finéias, vem cá, meu filho, vamos conversar aqui que vocês estão metendo o garfo onde não é chamado, e pum, pedala Robinho, vai sentar no lugar de vocês. Vocês não são nada que fica pegando mulher na frente do templo. Se eu pegar vocês fazendo isso, vocês vão ver só, vocês vão conhecer. Mas não, depois ele se converte, não, tá tudo bem. Não corrigiu. A palavra fala que a notícia chegou. Os filisteus vieram, roubaram a arca da aliança de Israel. Ófine e Finéias estavam no templo. Quando os filisteus entraram no templo, viram Ófine e Finéias, mataram os dois morreram. Eli estava lá em Siló, sentado na cadeira dele. Nem vou olhar para mim, porque não tem nada a ver com ele. Ele estava sentado na cadeira dele no templo. Quando ele ouviu falar que os 2 filhos morreram, a Bíblia fala que ele estava tão gordo que a cadeira não aguentou. Ele caiu da cadeira, quebrou o pescoço e morreu. Olha como termina a história de um homem que ficou apático diante daquilo que eram as coisas de Deus. Porém, nesse momento, Deus já tinha um plano B, porque Deus sempre tem um plano B para as nossas vidas. Então olha para quem está do seu lado e fala, dá um sorriso e fala: Deus tem um plano B para você. Fala assim: é mais que um plano B. Fala: é um plano S. Fala: Deus tem um plano S. Qual que é o plano S? É Samuel. Porque a palavra fala que havia uma mulher que não tinha filho, que se chamava Ana. A história de Samuel começa assim: Ana vai até o templo. Aonde que eu falei que ficava o templo? Fala mais alto. Aonde que eu falei que ficava o templo? Olha quantos personagens iam nesse templo, hein? Até que essa igreja não era ruim, hein? Sabe quanto tempo Eli ficou como sacerdote daquele lugar? 40 anos. Ele não era um mau sacerdote. Ele simplesmente não soube colocar as coisas no lugar, não soube colocar os seus filhos no lugar e perdeu tudo. 40 anos de uma vida jogada fora por causa simplesmente de fingir que não viu as coisas, e depois ele não estava vendo verdadeiramente. Mas a palavra fala que Ana, ela foi lá em Siló, como ela ia todo ano com seu marido Eucana, e ele tinha outra mulher que chamava Penina. Naquela época podia ter mais mulheres, você imagina, né? Aí a Penina provocava a Ana, porque Penina parecia um coelho, tinha filho todo ano, e cada vez mais aumentava lá a caravana de filhos dela. E Ana tinha um filho para contar a história. Mas Ana fez um propósito. Naquele ano ela foi diferente para o templo de Deus. Ela falou: hoje é o dia do meu milagre, hoje é o dia da minha vitória. Volto para casa da mesma forma que eu estou indo. A Bíblia fala que ela vai para o culto. A palavra é pregada, termina o culto, todo mundo vai embora, ela fica. Ela ajoelha. E ela fala assim: Senhor, eu não tenho nenhum filho, mas eu faço um voto diante do teu altar. Se o Senhor me der um filho, ele vai servir aqui nesse altar por todos os dias da vida dele. Ouve a minha oração. A palavra fala que Deus gostou, porque Deus falou: nossa, todo mundo foi embora, essa mulher realmente, ela está corajosa. Ela fala: Deus, eu não aceito mais essa situação. E a Bíblia fala então, que naquela noite ela foi para casa. Ela foi para casa e teve relações com o seu marido. E naquela noite, claro que ela tinha tido relações muitas outras vezes, aquela noite foi diferente. Colocaram ali um Amado Batista, e o fogo pegou, jogou ela na parede, pá. E ali, irmãos, ela engravidou.
ela engravidou, e quando o menino nasceu, ela pôs o nome dele de Samuel. E aí ela falou: eu que era estéril, a mulher que era estéril. E depois você lê 1 Samuel capítulo 2, o cântico de Ana. A mulher que era estéril, agora pode cantar, porque agora ela é mãe de 7 filhos. Ela pega Samuel depois que ele desmama. E Eli ainda estava como sacerdote. Foi antes ainda dele ter perdido ali o sacerdócio. Ela leva o menino, ela põe no altar e fala: Deus, aqui está a tua serva, que naquele dia veio em aflição aqui na tua casa, estéril, e o Senhor ouviu a minha voz. Eu fiz um voto diante de ti, que o Senhor me desse um filho, ele te serviria por todos os dias da vida dele no teu altar. Está aqui o meu voto cumprido, essa criança é tua, usa ele como o Senhor quiser. E Deus recebeu. Ela volta para casa e Deus dá mais 6 filhos para ela, porque tudo que eu coloco da presença de Deus, Deus me dá muito mais. Ela volta para casa e o filho dela começou a ser servente do sacerdote ali. Ele dormia no templo e comia no templo, ele limpava o templo, ele tinha temor, diferentemente dos filhos de Eli. Ele agia com total diferença dos filhos de Eli. Ele estava ali acendendo as lâmpadas, todo dia ele fazia a mesma coisa, acendia as lâmpadas da casa de Deus. Todos os dias ele estava ali, limpando as cortinas da casa de Deus, servindo o sacerdote. E ainda tem gente que fala: eu não sirvo a homens, eu sirvo a Deus. Isso é um jargão evangeliquez. Ah, pastor, eu não sirvo a homens, hein? Sirvo a Deus. Isso, irmão, então você não conhece a Bíblia. Porque Samuel serviu a um sacerdote gordo, cego e caído. Porque ele estava ali fazendo a vontade de Deus. Eu posso estar gordo, cego, caído. Se você está na vontade de Deus, você vai estar aqui fazendo a obra do mesmo jeito. Posso ouvir um amém? Você serve a homens de Deus. Sim. Sim. E a palavra fala que um dia Samuel, ele vai dormir, e naquela noite foi diferente. Chegou o momento dele. Parecia que ninguém estava enxergando o que ele fazia. Parecia que ninguém estava enxergando a intenção que ele estava, a simplicidade que ele estava. Mas tinha um propósito de ele estar ali naquele templo. E eu quero dizer para você, tem um propósito de você estar aqui nesse lugar. Talvez você fale assim: pastor, olha, tem igreja mais perto da minha casa, mas Deus te trouxe aqui por quê? Porque você tem uma missão, porque você tem um propósito dele, e esse propósito pode demorar, mas vai se cumprir na sua vida. E a palavra fala que Samuel estava ali, achando que para sempre ele seria um servente. Mas aí, irmão, quando Deus quer levantar alguém, como eu falei para você, quando Deus quer tirar alguém, Deus tira. E quando Deus quer levantar alguém, Deus levanta. E a palavra fala que naquela noite, é tão interessante esse texto, irmãos. Abre a sua Bíblia novamente, 1 Samuel 3. Olha, é tão interessante, eu queria que você viajasse comigo nessa palavra. No versículo 10. 1 Samuel capítulo 3, versículo 10. Olha o que a palavra está falando. Quem achou novamente? Quem estava com a Bíblia aberta? O que diz aí 1 Samuel 3, 10? Então veio o Senhor. Pera, calma, pausa. Irmão, você acha que é um acontecimento normal esse? Então veio o Senhor. Vou repetir que vocês não entenderam ainda. Vocês estão meio com a visão escurecida, estão meio gordo. Vou repetir. Então veio o Senhor. Quando eu li essa palavra na minha casa, eu dei esse aleluia que você deu agora. Cara, o Senhor veio. Não é toda hora que o Senhor vem, não. Não é simplesmente qualquer ofertinha que Deus aceita, não. Não é qualquer pessoa que Deus visita, não. Se o Senhor veio, é porque Ele escolheu Samuel. E se o Senhor vir na tua vida, é porque Ele o escolheu, Ele te escolheu. É porque você agradou o Senhor. Quem espera, como nós louvamos aqui, até que o Senhor venha. E às vezes parece que está demorando, mas um dia Ele vem. Um dia Ele vem. Aquele que há de vir virá e não demorará. Ainda que muitos o tenham por tardio, Ele virá. Que mais? O Senhor veio e ali esteve. Posso ouvir outro glória a Deus? O Senhor não só veio, mas como ficou. Cara, o grande desafio não é só Deus vir é difícil. O grande desafio é manter a presença de Deus na nossa vida. Posso ouvir um glória a Deus da igreja? O grande desafio vai ser chocante quando Deus vir. Tem gente que fala assim: pastor, eu queria que a igreja fosse mais avivada. Irmão, não depende do louvor, não depende dos instrumentos, não depende dos ministérios. Tudo isso está acontecendo, depende do Senhor vir. Se o Senhor vir, tudo mudará aqui nesse lugar. Mas o grande desafio não é só Ele vir. A gente já tem que começar a pensar: se Ele vir, como a gente faz para Ele ficar? E a palavra fala que Ele veio no quarto de Samuel.
E ele não só veio, mas ele ficou ali. Tanto é que ele começa um diálogo com o menino Samuel. Ele chama por 3 vezes. Samuel acorda e vai lá atrás do Eli. Eli, você me chamou? Ele fala, não te chamei. Ele volta a dormir, daqui a pouco, Samuel. Ele levanta a 2ª vez, olha lá, Eli, você me chamou? Não te chamei, menino, vai dormir. Ele vai dormir a 3ª vez, Samuel. Ele levanta e fala, Eli, você me chamou? Ele falou, menino, quem está te chamando é Deus, não é eu não. Quando te chamar, quando ele vir de novo e te chamar, você fala, eis-me aqui, Senhor, o teu servo ouve a tua voz. Ele volta a dormir, quando a voz fala, Samuel, ele fala, eis-me aqui, Senhor, porque o teu servo ouve, pode falar. E o Senhor começa a falar para ele tudo o que ia acontecer com Israel e tudo o que ia acontecer com ele, e como Deus tinha escolhido ele recebe, irmãos, foi extraordinário, ele recebe a visão de Deus no momento que nós lemos no início do capítulo, em que as visões eram raras. Ele recebe a visão de Deus no momento que a palavra era rara, mas ele recebe, por quê? Porque ele estava alinhado com o propósito de Deus. Não, Deus já não se manifesta como na geração antiga, irmão, eu não vou ficar debaixo desse jargão, dessa palavra, eu vou buscar a Deus até que ele venha, ele fique e ele se manifeste. Eu vou receber a visão de Deus, ainda que ninguém esteja vendo, eu vou ver. Ou você acha que todo mundo via sempre? Não, no tempo de Noé, só ele viu, só ele ouviu. No tempo de Abraão, só ele viu, só ele ouviu. No tempo de Davi, só ele viu, muitas vezes, e só ele ouviu. Então na nossa geração, Deus está te chamando, porque Deus está te chamando para ver, Deus está chamando para sentir, Deus está chamando para que você receba revelações. Hoje isso pode acontecer. E o que Samuel fez quando ele viu? Quando ele ouviu? No outro dia ele ficou com medo de falar para Eli. E agora eu vou falar para Eli que Deus vai tirar ele, vai colocar eu, como que vai ser um negócio desse? Mas Eli fala para ele, Samuel, me fala o que Deus te falou, porque eu sei que Deus falou com você a noite passada. Me conta tudo que ele te falou, se você não me contar, Deus vai te provar. Aí Samuel, tá bom, vai, Deus falou que vai te tirar do trono, do sacerdócio. Ai, Deus falou isso, Aí ele era apático, sabe o que ele falou? Tá bom, Deus faça a vontade dele. Não fez nada, simplesmente deixou acontecer. É como se um carro tivesse desgovernado e você não quisesse nem frear, você deixasse o carro ir e bater direto, destruir. E simplesmente ali Deus cumpre aquilo e começa o projeto na vida de Samuel. E Samuel foi conhecido porque um profeta que ouvia todas as direções de Deus, e ele fez tudo que Deus mandou ele fazer. Deus está procurando pessoas assim, pessoas sem reservas, pessoas que ele vai dar as direções e vai seguir sem questionar, pessoas que vão andar pela fé nos dias de hoje, pessoas que ele vai entregar um projeto, uma missão e falar para você, vai seguir essa missão, vai fazer tudo que eu estou mandando, vai servir a Deus lá na Avenida Sapopemba 392 sem questionar, vai fazer a minha vontade até que eu volte. Eu estou cumprindo os meus propósitos, eu estou cumprindo os propósitos através da minha igreja, e a minha volta está muito perto. Eu estou procurando aqui Samuéis que vão se levantar e vão dizer, Senhor, eis-me aqui, fala que o teu servo... Sabe de uma coisa, irmãos? Samuel foi muito além do que ele poderia ir. Quando eu faço a vontade de Deus, Deus ele vem e me acrescenta muito mais do que eu sempre sonhei. E isso aconteceu com Samuel, porque, irmão, Samuel foi sacerdote no lugar de Eli. Fala comigo, sacerdote. Samuel foi profeta e Samuel foi juiz. Para pensar, irmão, Deus tirou um sacerdote, ganhou um profeta, um juiz e um sacerdote. Ele foi além, por quê? Porque ele estava alinhado com o propósito de Deus, porque ele estava alinhado com a vontade de Deus. Às vezes a gente fica com medo de perder alguma coisa. Se for para perder, que perca, porque Deus vai trazer para nós muito mais. Deus vai trazer no mínimo para a tua vida, se você fizer a vontade de Deus, 3 vezes mais. Você acha pouco que Samuel foi isso? Samuel, com a unção de profética que ele tinha, ele ungiu o rei Davi. Samuel ungiu Davi, o maior rei da história de Israel. Profeta andando do lado do rei que agradava a Deus, ungiu Davi. Samuel ungiu Saul, não deu certo, porque nem sempre a culpa, quando não dá certo, a culpa não é do profeta, a culpa é daquele que recebeu a unção que não soube usar. E tem gente que vai cair no meio do caminho, mas a culpa não é do profeta. Como Samuel fez a parte dele, ungiu Saul. Depois, durante toda a vida, ele ficou com dó de Saul. Em 1 Samuel, no capítulo 14, Deus fala assim para ele: até quando ficarás com dó de Saul, sendo que eu o rejeitei?
eu coloquei, você nasceu através disso, porque eu rejeitei Eli e você entrou no lugar dele. Assim também eu rejeitei Saul, não fica com dó dele, porque eu já levantei um rei muito melhor do que ele. E assim o Senhor está trazendo para as nossas vidas. Ele ungiu o rei Davi. A Bíblia fala que Samuel, depois você lê o texto aí, 1 Samuel 3 inteiro, você vai ver Samuel era respeitado desde Dan até Berseba. Sabe, Dan é uma extremidade de Israel, Berseba é outra extremidade. Aonde Samuel ia, todo mundo falava, chegou o homem de Deus, chegou o profeta de Deus, chegou aquele que as direções que Deus dá para ele, Deus cumpre. Nenhuma das palavras do Senhor na boca de Samuel Deus deixou falhar. E eu quero declarar em nome de Jesus que nenhuma das palavras do Senhor na tua vida irão falhar. Tudo que Deus falou para você vai se cumprir. É só você estar alinhado como Samuel na presença do Senhor. Quando você ouvir a voz de Deus, não ache que é um homem te chamando, mas entenda que foi o Senhor que te chamou. Aqui essa verdade na tua vida, porque o Senhor está falando para você nessa noite. Continue acendendo a lâmpada. Porque a Bíblia, qual que é o tema da palavra que eu comecei falando? Antes que a lâmpada se apague. E o Senhor está falando para você, não para nunca de acender a lâmpada. Continue acendendo a lâmpada, porque ainda que a lâmpada esteja se apagando, antes que ela apague, eu vou trazer uma solução para o teu problema, eu vou trazer uma solução para a tua vida, eu vou te dar um escape, eu vou te dar um livramento, eu vou te dar um renovo, eu vou vir, vou tirar todas as tuas dúvidas, e eu vou fazer muito melhor do que você pediu, infinitamente mais. É a palavra que diz, a palavra do Senhor que diz para nós, que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo que pedimos ou pensamos. Antes que a lâmpada se apague, Deus vai procurar um Samuel e vai achar. E nessa noite Deus está falando, antes que a lâmpada se apague, eu procuro alguém nessa geração que seja como Samuel. Que você seja esse Samuel que Deus está procurando. Que nós sejamos a geração que Deus está procurando, não de Eli, mas de Samuel, não das visões raras, mas das visões frequentes, não das revelações de vez em quando, mas da revelação sempre, não de um dia da semana, porque o católico crê que sexta é santa, o adventista crê que o sábado é santo, o judeu também, e o domingo o cristão crê que é santo. E aí, qual que é santo? Sexta, sábado ou domingo? Não é nem sexta, nem sábado e domingo. Todos os dias são santos para aqueles que estão na presença de Deus. Todos os dias são dias de revelação para aqueles que estão na presença do Senhor. Todos os dias é dia de eu estar na presença do Pai e ver os anjos de Deus. Aí o céu se misturou com a terra. E aí então eu não ando mais conforme as direções da minha carne. Mas agora a minha carne não fala mais nada. Porque agora o que governa a minha vida é aquele que tem o governo sobre os ombros dele.